Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de continuação sobre vetores. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como passar vetores como parâmetros em métodos utilizando a linguagem Java. Então vamos criar aqui um novo arquivo, vou clicar aqui no nosso pacote vetor, new, Java class, vou chamar esse nosso novo arquivo de vetor método, vou dar finish, vou limpar os comentários aqui. E vamos começar a criar o nosso código. Vamos criar aqui um método main para a gente poder executar esse arquivo. Public static void main string args. Beleza. Então vamos criar aqui um vetor de início aqui para a gente usar como exemplo. Vamos ver um vetor de inteiros mesmo. Vamos fazer aqui int. Vamos chamar de vetor. Vamos dar um new. E já vamos... Não, vou dar new não. Já vou colocar elementos desse vetor para ficar mais fácil de dar o exemplo aqui. Pronto, 5 elementos inteiros. Então, o que a gente pode fazer aqui de cara? A gente pode criar um método para imprimir esse vetor. Assim fica bem mais fácil do que a gente criar um for toda vez que tiver necessidade de imprimir esse vetor. Então, vamos fazer aqui, ó. Public static void imprimir. Como que a gente faz aqui? A gente tem que colocar o parâmetro, que é a declaração da variável, né? Como a gente quer receber aqui uma variável do tipo array, aí a gente coloca aqui dentro aqui da declaração da função, a gente tem que colocar o tipo do array, o nome que a gente quiser, tá? Aqui é o nome que vai ser usado dentro da função, não precisa ser o mesmo nome que está aqui fora, tá bom? E a gente também coloca o sinalzinho de colchete para indicar que este parâmetro aqui é um array, tá? Um vetor. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui, ó, int, ou seja, eu vou falar que essa função vai receber um vetor de inteiros e o nome que eu quero dar. Vou chamar de vetor mesmo, tá? Mas não é obrigatoriamente igual a esse vetor que eu vou estar utilizando aqui na função main, tá? Pode ter qualquer nome aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer o nosso for, que a gente sempre faz para percorrer o vetor. E vamos aqui fazer uma impressão já formatada, né, para ficar bacana. Né? Vamos aqui imprimir, vou colocar um salt aqui. Vamos colocar aqui para imprimir o vetor na posição I, seguido de espaço. Já tá bom, nem precisa da printf aqui, porque é bem simplesinho mesmo. Vou fazer mais um system out println aqui só para dar uma quebra de linha e tá ótimo. Então vamos testar, pessoal. Então, para a gente enviar esse vetor aqui para impressão nessa função, basta chamar o nome do vetor. Não precisa, no parâmetro da função, aqui na chamada da função, colocar os colchetes, tá? Basta colocar o nome, tá bom? Então, vamos lá, imprimir vetor. O próprio NetBeans, quando eu dou Ctrl espaço, já achou aqui a variável vetor e já colocou aqui dentro do parâmetro para mim. Então, o que vocês têm que prestar atenção até este ponto? Que na chamada aqui do método, vocês não precisam colocar o colchete. Mas na declaração aqui do método, eu tenho que colocar o colchete aqui, ó, e o tipo, para indicar qual que é o tipo de parâmetro que eu estou recebendo aqui, ó. Aqui não precisa, aqui precisa, tá? Então, por enquanto é só isso que deve ser observado. Vamos executar aqui. Opa, como eu executei o NetBeans aqui, pessoal, usando esse botão aqui, ele vai executar a classe que está configurada no NetBeans para ser a padrão do projeto, tá? Mas tem como a gente executar este arquivo aqui diretamente, e não o arquivo vetor que está como padrão. A gente pode clicar com o botão direito aqui e apertar Run, File, ou utilizar esse atalho aqui, ó, Shift F6, que dá na mesma, tá? Então, apertei Run File, tá imprimindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
eu queria que imprimisse na frente, separado por espaço. Então, já ficou errado aqui. Então, eu vou fazer a alteração. Basta tirar o LN aqui. Vou dar Shift F6, que é o atalhozinho. Beleza lá. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora, nós já aprendemos a como passar vetores como parâmetros de funções. Agora, vamos criar uma outra função aqui para a gente dobrar os valores deste vetor. Né? Então, a gente tem um vetor com os números 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero que eles fiquem com os valores dobrados, né? 1, 4, né? 6, 8 e 10, tá? Como que eu faço isso? Então, vamos criar uma função para isso. Vamos colocar aqui, ó, public static void dobrar valores. Da mesma forma, eu passo aqui int e eu vou passar aqui vetor. Igualzinho. Inclusive, eu posso aproveitar esse for aqui para ficar mais fácil. Vou aproveitar o for aqui. E agora, em vez de eu imprimir, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar os valores. Então, eu vou pegar aqui o valor vetor na posição i, recebe vetor na posição i, vezes o próprio vetor na posição i. Então, beleza. Aqui eu estou dobrando todos os valores. Muito bem. Então, vamos aqui agora executar isso aqui. Vamos imprimir, né, para ver se funcionou. Então, o que eu estou fazendo? Estou passando o vetor para cá e estou alterando os valores dele. E agora eu vou fazer vou chamar essa função, né, que faz essa alteração, dobrar valores. Depois eu vou mandar imprimir para verificar se dobrou realmente os valores. Imprimir vetor. Beleza. Shift F6. Lá, valores dobrados corretamente. Então, perceba uma coisa aqui. Quando eu passei este vetor, que está aqui na minha função main, como parâmetro da função dobrar, esse próprio vetor que está aqui dentro, essa própria variável, teve seus valores alterados. Isso significa que quando esse vetor foi passado para cá, ele foi passado como referência. Isso quer dizer que todos os valores que estavam armazenados nas posições de memória que foram criados aqui dentro do main são as mesmas posições de memória que foram alteradas aqui dentro da função dobrar valores. Isso significa que em Java, sempre que passamos vetores como parâmetros de funções, essa passagem é feita por referência. Passagens por referência é quando os valores alteram as mesmas posições de memória referente à variável passada como parâmetro. Isso não acontece, por exemplo, se eu passar algo aqui diferente de um vetor. Se eu passar qualquer valor aqui inteiro, string, que não esteja seguido de colchete, ou seja, que não seja um vetor, o valor passado para a função é um valor passado por cópia. Isso significa que em vez de essa variável aqui apontar para o mesmo endereço dessa variável aqui, como é feito com vetor, na verdade, essa variável aqui seria uma cópia de um valor que esteja aqui dentro. Por exemplo, se eu passar aqui apenas uma dessas posições do vetor para dentro de uma função para que ela dobre esse valor, vai ser feito isso por cópia e não vai alterar a posição deste vetor dentro da função main. Vamos fazer um teste para vocês entenderem isso na prática. Eu vou criar aqui uma função que vai dobrar apenas um valor deste vetor, para vocês entenderem. Então, vou criar aqui uma nova função, public static void dobra valor, no singular. Ou seja, eu vou dobrar apenas um valor. Então, se eu vou dobrar apenas um valor, não vou pôr mais um vetor, vou pôr só um valor. Percebam que agora não é mais um vetor. Então, como eu disse, a passagem vai ser por cópia. E para eu dobrar o valor, o que eu faço? Eu faço valor, receber valor vezes valor. Pronto, estou dobrando um valor apenas. E aí, para mostrar para vocês que aqui dentro vai ser dobrado, mas lá no main não vai ser dobrado por ser posições da memória diferentes, eu vou imprimir aqui, ó, este valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor da variável
dentro da função. Aí eu vou colocar aqui valor. Vocês vão perceber que esse valor aqui, ó, vai dobrar o valor passado aqui. Mas ele vai estar dobrando na posição de memória desta variável nessa função, que é diferente da posição de memória dos valores que eu vou passar aqui embaixo. Então vamos fazer esse teste. Vamos pegar aqui, ó. Dobra valor agora. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar apenas um desses valores. Então eu vou passar vetor na posição, por exemplo, vamos dobrar o valor da posição 2. Na posição 2 é quem? 0, 1, 2. Na posição 2 eu tenho o valor 3. Então, aqui dentro vai imprimir 9. E aqui fora, se eu imprimir isso aqui, vetor na posição 2, vai continuar imprimindo 3. Por quê? Porque o fato de eu passar vetor na posição 2 não quer dizer que a posição de memória onde vetor na posição 2 está armazenada vai ser alterada. Porque o que está acontecendo é que uma cópia do que está aqui vai ser transferido para cá. Uma cópia. E isso aqui está em outra posição de memória. Então eu estou dobrando o que está aqui em outra posição de memória e imprimo. E quando eu imprimo o que está aqui nessa posição de memória que é diferente, o valor vai permanecer igual. Então vamos verificar isso. Shift F6. Lá, o valor da variável dentro da função é 81, né? Então dobrou aqui, ó, 9 vezes 9, 81, mais o valor de vetor na posição 2, que está dentro da função main e fora da função dobrar valor, permanece inalterado. Porque aqui não é feita uma passagem por referência, aqui é feita uma passagem por cópia, tá? Então, em Java, pessoal, a regra é tipos primitivos, toda passagem de tipos primitivos a funções é feita por cópia. E toda passagem de objetos ou arrays são feitas por referência, tá? Então, é isso que vocês têm que saber para esta videoaula, tá bom? Na próxima videoaula nós vamos trabalhar com vetores multidimensionais, tá? Então, obrigado a todos por ver esse vídeo e até a próxima parte da nossa videoaula. Tchau!